Meus queridos irmãos, hoje nós temos o privilégio de ter conosco nosso amigo e irmão, pastor Roraima. Os mais antigos daqui da igreja o conhecem, porque o pastor Roraima foi membro aqui da nossa igreja. Ele e a sua esposa Nílima chegaram aqui na nossa igreja em 1990, um pouco antes, aliás, antes que eu chegasse, e foram membros aqui até 1995. Naqueles últimos anos, 95, 93, pastor Roraima, assim, sem falar para muita gente, mas fez um curso teológico, né, pastor? E depois ele falou: pastor, estou realmente sentindo o chamado de Deus para exercer o ministério. Ele foi ordenado, então, aqui na nossa igreja, e ele e a irmã Nílima são um casal muito dedicado na obra do Senhor. Eles são pais do Luiz Eduardo, jovem que também cresceu aqui na nossa igreja, na infância, parte da infância e adolescência. E o pastor Roraima, quando saiu daqui, assumiu a Igreja Batista Nova Vida, que é a igreja hoje pastoreada pelo pastor Etevaldo. Mas no ano de 2000 e pouco, ele foi para iniciar um trabalho novo, uma congregação da nossa igreja. O bairro ali é Sapiranga, exatamente, Sapiranga. E ali no ano de 2002, não é isso? No ano de 2002, ele sentiu de Deus esse desafio, e nós então apoiamos. Alguns poucos membros da nossa igreja que moravam naquela região também estiveram lá, começando esse trabalho com ele. E ele então, com a sua família e esses irmãos, plantou ali hoje, que é uma forte igreja, uma igreja que tem um templo muito bonito, uma comunidade muito abençoada, a Igreja Batista Elohim. E nesses últimos anos, o pastor Roraima serviu também, até bem recentemente, como nosso secretário-geral da Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará. Então, é uma pessoa do nosso coração, desfrutamos de uma grande intimidade, uma Nílima, uma líder na área da União Feminina, aqui no Brasil, na verdade, ela faz parte até da diretoria da Convenção Nacional, e nós somos muito felizes, porque parte da sua formação, ele recebeu aqui na nossa igreja, e como nesse último mês e agora em setembro, encerrando hoje, nós estamos convidando pastores que já passaram por aqui, que já serviram por aqui, mesmo quando ainda não eram pastores. Então, hoje, com muita alegria, nós vamos ouvir e receber aquilo que Deus tem para nós através do pastor Roraima. Quero convidar o pastor Marcel, também aqui, prata da casa, que hoje coordena um projeto missionário, para orar pelo pastor Roraima. Que Deus o abençoe, meu irmão. Vamos orar? Senhor, te louvamos nesta noite, um privilégio ter a presença do pastor Roraima aqui, que nesta noite o Senhor use-o como instrumento em tuas mãos, que ele continue sendo canal de bênção em nossas vidas, como ele tem sido durante muito tempo, que o Senhor fale aos nossos corações, aplique a tua palavra aos nossos corações e vidas, possamos sair daqui diferente da forma que entramos, e o teu nome seja glorificado. Oramos na certeza que o Senhor nos ouve por meio de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero dizer que é uma alegria ter feito parte da história desta igreja. Na verdade, eu fiz a minha decisão pública a Jesus aqui. Chegamos aqui em 1990, eu e a Nílima. Nílima já era evangélica, filha de pastor, e eu não. Eu já frequentava a igreja há 15 anos, desde Boa Vista, na PIB, lá de Roraima. Viemos para cá, ela frequentou 2 anos a Igreja Batista da Alvorada, era uma congregação ainda. E em 1990 nós viemos para cá. E aqui eu fiz a minha decisão em 1993, minha decisão pública. E em 1994, o irmão Aristóbulo, a igreja estava sem pastor, ele me encaminhou para o seminário, e eu comecei então a ser professor da classe de adultos 1 aqui da igreja. E em 1995 é que eu fui então, chamado para assumir ali a Igreja Batista Nova Vida. Ficamos 6 anos ali, retornamos para a PIB, e o pastor Marcos então nos convidou a plantar essa igreja ali no bairro da Sapiranga, que até hoje nós estamos lá, a graça de Deus. Então, uma alegria muito grande, realmente ter feito parte dessa história, uma história bonita,
de muitas pessoas que entregaram suas vidas aqui, muitas igrejas plantadas, né, por meio da PIB, e eu sou muito feliz em ter sido parte dessa história. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite um texto que está em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo de número 2. O Evangelho de João capítulo 2 é um texto bem conhecido dos irmãos, mas eu quero aplicar esse texto à família, eu quero aplicar esse texto à convivência familiar entre cônjuges e ver, através desse texto, como que as relações familiares elas podem ser renovadas na nossa vida, na vida da família, do casal, a partir da presença de Jesus no lar. Então vamos aqui ler e pensar um pouco sobre isso. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou para os serventes para fazer tudo aquilo que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, e que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando beberem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, queridos? Muito bem, contextualizando, Jesus iniciou seu ministério ali quando ele foi batizado. João Batista o batiza, indica ele como Cristo, e Deus, o Pai, o apresenta ali às pessoas que estavam assistindo ao batismo de Jesus. Então, o ministério de Jesus se inicia ali, e ele sai para o deserto para ser tentado por Satanás, e passa 40 dias e 40 noites ali sendo tentado. Quando ele retorna, ele vai para Nazaré, e aqui o texto diz que 3 dias depois dele estar em Nazaré, ele vai participar dessa festa de casamento. Uma festa, eu entendo aqui uma festa muito popular, social, mas uma festa familiar, porque estavam presentes nessa festa a mãe, os irmãos, Jesus, os discípulos, estava tendo um casamento, e, portanto, entendo que aqui a gente pode enxergar como uma festa, não apenas uma manifestação social do casamento, mas uma festa familiar. E se a gente olhar um pouco para esse texto, nós vamos pensar muitas vezes que nós não podemos aplicar esse texto à família, porque algumas pessoas interpretam a ação de Jesus, quando responde ali para Maria, de uma forma indelicada. E na verdade não é. Aqui há um respeito de Jesus pela sua mãe. Ele trata a Maria quando vai falar com ele, que ele vai dizer que não tem nada a ver com ela naquele momento. Ele a trata, a palavra no grego é guiné, que significa senhora ou dama, é um tratamento respeitoso. E ele, quando fala, o que é que tenho eu contigo, ele simplesmente está dizendo ali que o momento dele ainda não havia chegado, e que a voz que ele deveria ouvir era de Deus,
né? Então não há desrespeito aqui da parte de Jesus com relação à sua mãe. Então, diante disso, a gente pode perfeitamente aplicar esse texto no contexto familiar, uma vez que não há aí o desrespeito, porque entendo que o respeito é uma das colunas mestres para o sustentáculo de uma família. Sem respeito, não pode haver família, não pode haver relação familiar. Então, aqui, na verdade, Jesus está tratando Maria com todo o respeito da sua mãe como uma senhora que vai em busca, né, de, vamos dizer, resolver a situação que estava acontecendo. E qual era a situação? Uma festa e o vinho acabou. Esse é o foco, esse aqui é o princípio, vamos dizer assim, é onde tudo começa, é o que é gerado essa história. E o vinho na Bíblia, o vinho representa muitas vezes simbolicamente a alegria. A gente vai ver alguns textos, por exemplo, no Salmo 104, por exemplo, no versículo 15, onde utiliza ali o vinho como simbolicamente como um instrumento de alegria, ou simbolicamente como alegria. Em Eclesiastes capítulo 10 também. Então, quando o vinho na festa estava terminando, ou que o vinho havia acabado, entendemos ali, portanto, que a alegria, simbolicamente, a gente pode aplicar que a alegria daquele momento ali também tinha se encerrado. E a gente, então, pensando nisso, se a gente for aplicar isso à família, não está muito longe quando a gente olha para as relações familiares. Porque ao longo do tempo, ao longo da convivência, no ano a ano, a gente vai percebendo que há um desgaste nas relações familiares. E aquilo que a princípio era alegria, aquilo que a princípio era festa, muitas vezes, se a gente não souber tratar essas questões, elas vão terminar em algo que se acaba. A alegria se acaba, as relações se acabam. E muitas pessoas, então, entendem que acabando a alegria, acaba-se o casamento. E não é bem assim que a gente precisa entender, nós, principalmente cristãos, quando nós temos aqui a presença de Jesus na vida e no lar de cada um de nós. Nós precisamos olhar isso de uma forma diferente, porque quando Jesus está presente no lar, nós podemos entender que ali Ele vai trabalhar as relações e são renovadas diariamente, dia a dia, essas relações, elas são renovadas com a presença de Jesus. Então vejam, são questões, são nuances desse texto que a gente precisa entender o contexto e aplicar, portanto, a vida familiar. Como é que nós podemos olhar para esse texto e entender aquilo que Ele quer, o Senhor quer falar nesta noite para nós, enquanto pessoas que fazem parte de uma família cristã. E a primeira coisa que eu quero enxergar aqui com vocês e refletir é sobre o convite de Jesus ao casamento, ou o convite de Jesus para fazer parte da nossa relação familiar. Porque aqui o texto é bem claro, quando ele diz aqui no versículo de número 2, que Jesus também foi convidado. Então ele estava ali na festa, porque havia sido convidado, assim como sua mãe, né, seus irmãos, os discípulos que ali estavam, e ele estava como um convidado, simplesmente um convidado que iria usufruir daquilo que estava sendo oferecido na festa. Ele ia ser uma testemunha do casamento, porque estava presente, mas também usufruir das coisas que ali estavam sendo servidas. E muitas vezes é assim, não é, irmãos? Muitas vezes nós dizemos que Jesus faz parte do nosso lar, muitas vezes nós falamos que Jesus é o Senhor da nossa casa, é o Senhor do nosso lar, da nossa família, mas Ele está ali simplesmente como um convidado passivo nas nossas relações familiares. E até aquele momento, antes da mãe de Jesus procurá-lo, a gente pode entender aqui que ele estava como um convidado passivo na festa. E muitas vezes é assim que acontece na nossa casa e na nossa família. E quando a festa se acaba, quando a alegria se acaba, nós vamos procurar quem nesse momento? Já que Jesus está ali apenas como um assistente. E é por isso que muitas vezes pensamos, não, acabou tudo.
não é? E, na verdade, ali está Jesus presente para resolver a relação que está complicada entre os cônjuges e entre a família. E aí também é importante a gente entender que quando os noivos perceberam, ou quando ali a festa se acabara por causa da falta do vinho, quem foi procurar Jesus foi a mãe de Jesus. Não foram os noivos, talvez ali eles não sabiam quem procurar, não sabiam como resolver aquela situação, mas a mãe de Jesus sabia como resolver aquela situação. E ela então, ela funciona aqui nesse contexto como uma conselheira, entendo eu. É aquela que intercede, né, vai até Jesus e intercede por aquela situação, e é aquela que orienta as pessoas a resolver a situação. Muitas vezes nós estamos em situações assim, complicadas, achamos que o casamento acabou, achando que as relações familiares já não dá mais para prosseguir, e nós não temos a quem buscar, nós não temos a quem recorrer, e muitas vezes nós precisamos desse momento, nós precisamos de uma pessoa que seja conselheira para nos dar uma orientação e para interceder por nós. Veja que Maria, ela foi uma intercessora. Intercessor é aquele que tem empatia com o problema. O intercessor é aquele que sente a dor do outro. O intercessor é que tem um cuidado pelo outro. É aquele que tenta resolver a situação do outro, se envolvendo com o problema do outro. E Maria, naquele momento ali, ela tomou conhecimento da situação, ela sentiu a dificuldade, a dor daquela família que estava passando aquele problema, e ao mesmo tempo ela levou o problema a quem poderia resolver. E quem poderia resolver o problema? Jesus, que estava ali presente. Ela intercedeu, ela foi até Jesus, e é muito importante que a gente entenda que ela chegou ali para pedir e falar para Jesus a situação que estava acontecendo. Ela não estava mandando fazer, nem estava dizendo alguma coisa que obrigasse ele a fazer, mas simplesmente ela levou o problema até Jesus, porque ela sabia que Jesus era capaz de resolver aquela situação. Precisamos de conselheiros que sejam intercessores. Precisamos de conselheiros na nossa família, no nosso lar, que sintam a nossa dor, as nossas dificuldades, que conheçam o problema que estamos enfrentando e que possam, assim, esses intercessores estar levando as nossas dificuldades até Jesus. É interessante a gente observar, irmãos, que até o próprio Jesus Cristo, ele precisou de pessoas que intercedessem por ele. No momento em que ele estava sendo preso, antes de ser preso, ele passa por uma angústia muito forte. Diz o Evangelho de Marcos que a angústia de Jesus era como se fosse uma dor de morte que ele sentia no peito. E ele, quando vai para o Getsemane para orar, diz ali o evangelista Lucas que ele soa sangue. Mas antes da oração, ele pede àquelas pessoas que são mais íntimas do ciclo do colegiado apostólico para orar com ele. Pedro, João, Tiago, ele pede para que orem por ele, para que intercedam por ele naquele momento, porque ele entendia que a carne era fraca, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Todos nós precisamos de conselheiros que sejam intercessores da nossa vida. Principalmente nós que somos casados, que temos famílias e que sabemos que nós enfrentamos lutas e dificuldades dentro da família. Precisamos de pessoas que façam parte desse ciclo mais íntimo e que sejam nossos orientadores e nossos intercessores para estar colocando diante de Jesus os nossos problemas e as nossas dificuldades. E Maria não fez apenas isso, ela não apenas intercedeu, ela não apenas levou até Jesus ali o problema que estava acontecendo, mas ela aconselhou as pessoas a obedecerem todas as coisas que Jesus mandasse fazer.
Ou seja, ela não disse para obedecerem a ela como conselheira, ela não disse para que as pessoas procurassem outras pessoas, mas simplesmente ela orientou que debaixo da palavra, sob a palavra de Jesus, eles poderiam então resolver aquela situação em que eles se encontravam. Então, duas coisas a gente percebe ali na presença de Jesus. Ele não estava apenas ele estava inicialmente como um convidado passivo, mas a partir do momento em que ele foi acionado, a partir do momento em que ele foi procurado por Maria, ele resolveu o problema. É claro que muitos aqui podem estar pensando, ou as pessoas que estão nos ouvindo, podem estar pensando o seguinte, mas com Jesus no barco a gente também enfrenta tempestades. É verdade, né? Jesus no barco nós enfrentamos tempestades. Jesus estava, quando saíram ali de Cafarnaum para Gadara, quando ele foi expulsar ali os demônios daquele gadareno, houve uma tempestade, o barco quase afunda, ele estava no barco. Mas ele estando no barco, irmãos, é muito melhor do que ele não estando no barco, porque ele estando no barco ali, naquele momento, eles imediatamente procuraram Jesus, e Jesus imediatamente resolveu e acalmou a tempestade. É melhor com Jesus no barco do que fora dele, porque com ele no barco, ele toma conta, né, e ele resolve as nossas dificuldades. Então, a segunda coisa que eu enxergo aqui, nesse texto, quando a gente pensa em aplicar diretamente à família, é que Jesus ele está ali para realizar um milagre da renovação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Vejam que Jesus não simplesmente ele colocou vinho à disposição ali das pessoas. Ele chamou ali os serventes, e ele mandou que os serventes colocassem água na talha, e a água que foi colocada nas talhas, ali ele transformou em vinho aquelas águas que estavam na talha. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é a obediência àquilo que Jesus manda que a gente venha fazer. Nós precisamos obedecer às ordens de Jesus. Quando nós somos formados discípulos, nós ali, quando a gente olha para aquele texto em Mateus capítulo 28, que ele manda aí de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. Então nós, como discípulos de Jesus, nós estamos para obedecer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. E quando ele então manda, nós precisamos, a nossa parte, dentro do processo de renovação do nosso lar, da nossa família, é não apenas ter Jesus ali como ativo no processo, como o Senhor do lar, mas sendo obediente, Ele sendo o Senhor, portanto, sendo obediente àquilo que Ele mandar. Nós temos, em alguns textos da palavra, os milagres que Jesus realizou, em todos eles, Ele usou os instrumentos que Ele tinha à sua disposição. Naquele momento ali que Ele transformou a água em vinho, Ele tinha as talhas, Ele tinha as águas, Ele tinha água e Ele mandou que os seus serventes ali colocassem água na talha. A gente vai ver, irmãos, que em Lucas capítulo 5, por exemplo, naquele episódio da grande pesca, depois que Pedro se coloca à disposição de Jesus, Pedro ali não pediu nada a Jesus, Jesus que pediu a Pedro o barco emprestado, e Pedro então se coloca à disposição de Jesus, afasta o barco, Jesus vai e prega o Evangelho, ensina o Evangelho às multidões que ali estavam, e quando ele terminou de ensinar, Jesus disse assim: agora volta e lança a tua rede no fundo do lago. Aquela palavra no grego significa dizer que ele devia lançar no lugar mais profundo do lago. Ele então, Pedro estava dizendo ali: ora, Senhor, mas eu acabei de passar a noite toda lançando rede, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, de fazer a nossa parte, porque entendemos que somos sábios, porque entendemos que somos inteligentes, porque entendemos que somos capazes de resolver a situação, e muitas vezes nós nos desviamos da palavra
e procuramos fazer aquilo que a nossa experiência de vida muitas vezes nos ensina. E erramos, porque se a gente não lançar a rede, mesmo que eu tenha passado a noite toda lutando e jogando a rede, mas se eu não lançar a rede onde Jesus mandou lançar, pela sua onisciência, nós não teremos o fruto do milagre, quando nós buscamos o milagre na família. Nós precisamos fazer a nossa parte. E ali aqueles serventes, eles fizeram, vejam aí, versículos 6, 7 e 8, quando eles estavam ali, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. E muitas vezes nós achamos estranho, não é, fazer coisas que Jesus manda, não é? Colocar água numa talha para resolver a questão do vinho, mas é muitas vezes nas coisas absurdas que Jesus vai usar e vai fazer com que as coisas aconteçam, né, e os nossos relacionamentos se renovem. O Senhor usava ali, os recursos estavam disponíveis, quando Ele foi operar aquele milagre da renovação do vinho. E assim, irmãos, o primeiro aspecto que a gente entende aqui nesse texto, primeiro é esse convite de Jesus no lar, que não seja apenas um convite passivo, mas que realmente ele seja ativo, o Senhor do lar de vocês, e que dentro desse contexto nós tenhamos ali uma pessoa que seja nosso conselheiro ou nossa conselheira, que interceda por nós e que nos oriente dentro da palavra ou debaixo da palavra de Deus. E a última coisa que eu entendo aqui nesse texto é que a gente não deve procurar imitar os costumes pagãos, ou os costumes do mundo. A gente vai ver aqui nesse texto, no versículos 9 e 10, que diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Interessante, né, irmãos? Como é que é o costume das pessoas e os costumes mundanos. Muitas vezes nós nos deixamos levar por esses costumes e práticas. Muitas vezes nós costumamos levar o mundo para dentro de casa. Muitas vezes procuramos soluções dos nossos relacionamentos em coisas que os costumes e que as práticas mundanas oferecem para nós. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Porque quando nós seguimos esses costumes, a tendência é piorar a situação. A tendência é realmente acabar de vez o relacionamento. Então nós não podemos simplesmente, olhando para a cultura da época que as pessoas tinham essa prática de colocar o melhor primeiro e o pior depois, nós olhando para a cultura da época, a gente percebe o quanto as pessoas gostam de imitar, né, os costumes e práticas mundanas. E nós não podemos cair simplesmente nesse engodo, nessa armadilha, né, porque o mundo em geral, ela oferece, né, aos nossos olhos aquilo que é melhor. E a gente então começa a usar dessas práticas na nossa relação com nossos filhos, com nossos cônjuges, o nosso prazer, né, na nossa diversão muitas vezes, usando de subterfúgios, né, que as pessoas vão nos orientar. A vida cristã, ela é totalmente oposta àquilo que o mundo nos oferece. Jesus, ele oferece o melhor. O vinho que ele oferece é o melhor. A alegria que ele oferece é melhor. Quando nós somos obedientes à palavra, quando nós temos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa casa,
quando nós seguimos a orientação de Jesus, nós podemos usufruir de uma alegria, onde todos os dias nós podemos renovar os nossos relacionamentos. Eu quero dizer para vocês que, com Jesus no comando, hoje é melhor do que ontem, e amanhã é melhor do que hoje, porque Ele renova dia a dia a nossa felicidade, a nossa alegria e as nossas relações. 3 coisas, simplesmente, que nós precisamos aprender desse texto. Que Jesus não seja um convidado passivo, ativo. E que, se você não sabe como buscá-lo, procure uma pessoa que seja ali seu conselheiro, intercessor e lhe oriente. A segunda coisa é que nós devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é a obediência à palavra de Deus. A obediência a tudo aquilo que Jesus nos orienta. E a terceira é que a gente não caia no engodo das facilidades, dos prazeres e da alegria do mundo, porque aí é o fim. Mas em Jesus nós temos a alegria eterna, contínua, todos os dias dentro de casa. Amém? Que Deus nos abençoe.